todos, muito boa noite. Este é o debate decisivo. Passos Coelho e Passos Coelho vão confrontar as suas propostas para a governação do país depois das eleições de 4 de outubro. Boa noite a ambos. Passos Coelho, porque é que, ao fim de 4 anos de austeridade e existindo hoje muitas famílias a passar fome e tendo o governo repetidamente afirmado que tinha ido além da Troika, os portugueses devem voltar a votar em si? Quero dizer-lhe que nós conseguimos, durante estes últimos 2 anos, justamente neste período, criar cerca de 200 mil empregos na economia. Não foi Estado. Quando ouvimos o Sr. Pedro Passos Coelho, percebemos 2 coisas. Primeiro, que o país está bem, que afinal o nosso modelo social, em função do resultado da ação deste governo, melhorou muito. É uma coisa que todos os portugueses que nos estão a ouvir sabem. As coisas melhoraram muito. O Estado, afinal, não precisou de ter aumentado brutalmente os impostos durante o ano passado. Portugal não precisou de cortar nas prestações sociais, nomeadamente no rendimento social de inserção, nos abonos de família e levando os custos de acesso à saúde. Este é o resultado da Dr. Pedro Passos Coelho, o nosso tempo esgotou. Estamos a 10 minutos do fim. Os portugueses sentem, sobretudo aqueles que estão desempregados, são 700 mil desempregados. Gostaria que o senhor dissesse a todas estas pessoas, aos estudantes do ensino superior que perderam as suas bolsas de estudo, a todos aqueles que perderam com participações em medicamentos, todos aqueles que perderam prestações sociais, gostaria que lhes explicasse como é que os defendeu durante todo este tempo e o que é que lhes propõe daqui para a frente, porque apresentam-se a estas eleições com praticamente um programa de vacuidade que não diz nada e por isso é natural ter a discutir as ideias do PSD. Muito obrigado. Eu quero apenas salientar que o Pedro Passos Coelho fala sempre do milagre das rosas. Não precisa de mais dinheiro, vai oferecer mais serviço, vai devolver medidas que aumentam o rendimento das pessoas e por aí fora. Eu gostava de ver, da sua parte, neste debate, como em todos os debates que o senhor fez, discutir as suas responsabilidades como Primeiro-Ministro, que é o senhor, que é Primeiro-Ministro nesta altura e que vai a votos como Primeiro-Ministro, eu vou como candidato a Primeiro-Ministro. O senhor vai a votos como Primeiro-Ministro. A dificuldade que o senhor tem em discutir o resultado da ação do seu governo é uma coisa que espanta aos portugueses. Por que é que o senhor não tem a coragem, neste debate, de começar por discutir aquilo que é a sua responsabilidade à frente do governo Passos Coelho, porque é que o governo, em função da sua promessa eleitoral, não atacou as despesas ao nível do aparelho do Estado, mantendo-as em valores de 2015 equivalentes às de 2011? As chamadas gorduras Mas não é assim. As chamadas gorduras do Estado de que falou na campanha eleitoral. De facto, não é assim, sabe? Nós tínhamos, em 2010, um déficit global no Estado de 20 mil milhões de euros. é incapaz. E conseguimos até dezembro de 2014... que deveria estar a descer significativamente em Portugal, de acordo com aquilo que estava previsto no orçamento, está a descer pela metade. É a despesa corrente primária, é a despesa primária, quer dizer, sem contar com juros. E se não contabilizarmos a questão dos juros, quer dizer, se dividirmos os juros que é suposto pagarmos em Portugal ao longo do ano por cada mês, nós estávamos a aumentar a despesa total e não a baixá-la. O que significa que o Governo não contraiu a despesa pública conforme devia ter contraído. E isso hoje é reconhecido praticamente por toda a gente fora de Portugal. Nós baixámos o déficit em Portugal porque os impostos aumentaram. Se não fosse a componente da receita, como já o ano passado, verdadeiramente o que nós tínhamos era não a convergência com aquilo que estava prometido no orçamento, mas já eu peço desculpa, tenho que colocar alguma ordem nos tempos, os senhores também sabem que é assim. Dr. Pedro Passos Coelho. As nossas estimativas continuam a apontar, de acordo com a execução orçamental e com os dados de que dispomos, para que Portugal saia este ano do procedimento por déficit excessivo, quer dizer, que tenha um déficit abaixo de 3%. E já não está a cumprir, porque os objetivos que foram fixados este ano para o déficit já não são atingíveis se o resultado da execução orçamental que foi hoje divulgada for projetada para o resto do ano. Eu não sei porque é que o senhor sabe Dr. Pedro Passos Coelho. Com este assunto. Nós conseguimos cumprir sempre as nossas metas do déficit. Nunca respeitaram um objetivo que se tivessem proposto. Passos Coelho. Pedro, para a maior parte dos portugueses, representa uma incerteza. Ao contrário do que pretende sugerir, que é dizer que o Primeiro-Ministro, que eu, portanto, quero enganar as pessoas hoje... Pedro Passos Coelho. Em matéria de opinião, deixe-me recordar
Não aumentaremos os impostos para fazer a consolidação orçamental. Em resposta ao jornal O Sol disse: não será preciso reduzir salários para reduzir o déficit orçamental. Passos Coelho, quer comentar? Eu gostaria de dizer duas coisas. A primeira é que era importante que o Dr. Pedro Passos Coelho olhasse para a situação que o país passou e a confrontasse não com outras situações do passado, mas com outras situações idênticas que outros países não gosto de falar nem do resultado do seu governo, nem dos 700 mil Vai desculpar, Pedro Passos Coelho, o nosso tempo está a terminar. Em vez de terminar, andarmos a discutir sempre aquilo que a oposição pretendia, podermos discutir aquilo que os governos que estão em funções Dr. Pedro Passos Coelho, fazem. quando da redução do BES, o senhor disse que não haveria custos para os contribuintes. Algum tempo depois, disse que haveria custos indiretos através da participação da Caixa no Fundo de Resolução e hoje, na iminência de um resgate, de uma venda que pode ter um prejuízo de 2 mil milhões de euros, o que é que o senhor diz aos contribuintes? E se puder, ao mesmo tempo, responder, o que é que diz àquelas pessoas que estão lá fora e que hoje tivemos que passar por elas, aos lesados do BES, enquanto Primeiro-Ministro de uma nova legislatura? Relativamente à venda do novo banco e, portanto, ao BES, digo o mesmo que disse no começo deste processo há pouco mais de um ano. Não haverá, na solução que adotamos, custos diretos para os Pedro Passos Coelho. Nós apostamos muito na transparência. Não é só nas contas públicas e, por isso, pedimos publicamente transparência ao Governo nas contas para que não voltássemos a ser surpreendidos nem com o BES, nem com as empresas de transporte, nem com todos os casos que o Governo conhece, mas prefere adiar a sua divulgação. Dr. Pedro Passos Coelho, os seus argumentos finais. O PSD e o CDS-PP apresentam-se coligados justamente para oferecer aos portugueses essa possibilidade de poderem sonhar com os pés assentos no chão nos próximos anos e para podermos tirar mais proveito das reformas que fizemos. E eu estou convencido, com o apoio dos portugueses, que não querem andar para trás, nem querem fazer experiências, porque sabem muito bem qual é a diferença entre a retórica e aquilo que é a capacidade de execução, pensarão nesse futuro em consolidar este caminho e em andar para a frente, porque podemos crescer e podemos ser um país mais próspero e com menos desigualdades no futuro. Dr. Pedro Passos Coelho. Eu creio que o país tem hoje muito claro que, a partir de dia 5, precisa de ter um governo que seja competente e capaz e que seja realmente possível entregar um resultado que aqueles portugueses que hoje estão desempregados, que estão assustados com o futuro. O que está em causa agora aqui, portanto, é de saber se devemos ou não mudar a liderança. E não há dúvida que o país precisa de mudar a sua liderança. Precisa de alguém que respeite os compromissos, alguém que tenha capacidade de diálogo, alguém que pode não ter experiência governativa como eu, mas não traz na sua consciência ter 700 mil desempregados e um Estado social que está em perigo se não conseguirmos colocar a economia a crescer. Esse é o meu compromisso. Pedro Passos Coelho, agradeço a ambos terem estado connosco esta noite. Já a seguir, na RTP1, a análise, o comentário e as reações a este debate. E à meia-noite, na RTPN, vamos revelar uma sondagem telefónica realizada pela Universidade Católica com a resposta com a pergunta: quem ganhou o frente a frente esta noite? A todos, uma muito boa noite.